Olá, bem-vindo a esse tutorial vídeo da Advanced Vacuum. Neste vídeo, vamos mostrar passo a passo a construção de placas planas de fibra de carbono pelo processo de laminação manual. A placa construída neste vídeo é igual a esta, laminada pelo processo manual com uma camada de fibra de carbono, com um lado a superfície lisa e o outro lado com a superfície texturizada. Vamos demonstrar como preparar o molde, aplicação e catalisação do gel coat, o processo de laminação manual e a utilização do PillPly, o material que deixa sua peça com um excelente acabamento. Vamos tirar as dúvidas mais frequentes e esperamos que você aproveite este vídeo. O nosso primeiro passo é inserar o molde. Como nós não vamos utilizar um molde, eu vou substituir o molde por este vidro, onde nós vamos laminar a nossa peça. Eu utilizo esta cera seguindo as recomendações do fabricante. Ele recomenda que aplique uma demão de cera, espere 45 minutos para depois retirar essa demão. Nós repetimos esse processo de 3 a 5 vezes, dependendo do vidro que você tem. Se você tiver um vidro que já foi utilizado algumas vezes, neste processo, a gente pode utilizar de 2 a 3 demãos. Caso você utilize o vidro pela primeira vez, a gente precisa aplicar de 3 a 5 demãos, para evitar que a peça agarre no vidro. Então eu vou passar essa cera com uma estopa, com movimentos circulares no vidro. Você precisa prestar bastante atenção para que não fique nenhuma falha no vidro. Fazerei movimentos circulares, limpando o vidro. Você percebe que o vidro vai ficar limpinho. Bom, após a gente finalizar o processo de enceramento do vidro, eu criei uma máscara aqui com papel pardo, mas você pode utilizar folha de sulfite ou papelão também. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fixar esse papel pardo no vidro. Lembrando que esse papel ele precisa ser um pouco maior que a sua peça precisa caber aqui dentro. A gente vai fazer a catalisação da resina. A resina que eu utilizo é uma resina de poliéster. A catalisação dela varia entre 1% e 2,5%. Isso depende da temperatura que você tiver no dia. Se tiver um dia frio, você vai aumentar essa catalisação. Se tiver um dia quente, você vai diminuir, chegando ao mínimo de 1%. Menos que isso a gente não pode colocar, porque senão essa resina não vai entrar em estado de polimerização. Então eu vou colocar aqui 50 gramas de resina. E vou colocar 1% de catalisador.
Agora nós vamos mexer bem. E eu vou aplicar essa resina com um pincel. O que ela vai fazer? Ela vai deixar o laminado com uma profundidade. Então, quando você olhar para o laminado pela parte de cima dele, ele vai dar uma impressão de profundidade. Bom, assim que a gente acabar de passar essa primeira camada de resina, nós vamos retirar a máscara e vamos esperar até umas 4 horas, que é o tempo de cura dessa resina aí, para a gente poder fazer a laminação. Eu tenho aqui uma tira de fibra de carbono de 1,30 m de comprimento por 20 de largura. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar uma peça de 20 por 25. Então eu vou esticar a fibra de carbono aqui, vou medir 25 centímetros. Vou retirar uma traminha dela para ficar mais fácil para a gente conseguir identificar onde a gente está cortando. Vamos puxar a tirinha. Você vai ver que ficou a marcação de uma falha aqui. E a gente vai cortar nessa falha. Após o período de cura da primeira resina que a gente aplicou, a gente vai poder fazer a laminação em cima dessa peça. Então a gente vai pegar o tecido de fibra de carbono, nós vamos alinhar ele. Após o tecido alinhado, nós vamos catalisar a resina. Antes de eu colocar esse tecido aqui, eu pesei esse tecido e ele está com aproximadamente 20 gramas. Para a gente fazer o cálculo da resina que a gente vai utilizar nesse tecido, a gente multiplica o peso do tecido vezes 1,2. Então, se eu tenho 20 gramas de tecido, eu vou catalisar novamente 50 gramas de resina, porque eu ainda vou utilizar o Peel Ply para finalizar essa laminação. E no Peel Ply também ele acaba absorvendo um pouco de resina. Então eu vou utilizar 50 gramas de resina. Nós vamos repetir o processo de catalisação da resina. Eu vou pesar novamente 50 gramas de resina. Nós vamos mexer bem. E agora eu vou aplicar essa resina com uma espátula de celulose. Uma espátula igual a essa aqui é aquela que é utilizada para passar massa.
Procure executar o movimento sempre na mesma direção, nunca cruzando o sentido da fibra de carbono. Se você começou nesse sentido, você vai laminar ela inteira nesse sentido. Caso você queira uma peça com uma espessura maior, basta você adicionar mais camadas ao laminado. Ele tem um agente desmoldante que serve para ele não grudar no laminado e ele deixa o laminado com acabamento texturizado. Nós colocamos ele sobre a peça e repetimos o processo com a espátula. Repara que não precisa passar resina nele. Ele já se encarrega de absorver o excesso de resina que tem na peça. Agora nós vamos passar um rolo tira-bolhas. Tá? Esse aqui é um rolinho de alumínio, ele é específico para esse processo. Ele serve para tirar as bolhas do laminado. Após a gente executar esses processos, agora a gente vai ter que esperar essa resina secar para poder desmoldar essa peça. Após a gente esperar o tempo de cura da resina de 24 horas, eu vou desmoldar essa peça. Como ela é uma peça laminada com uma camada de fibra de carbono, a gente precisa desmoldar ela com bastante cuidado para não trincar a resina. A gente vem puxando ela, você vê que ela solta com muita facilidade. Veja que ela fica com um acabamento fantástico. Agora a gente retira o peel ply. Você toma bastante cuidado nas pontinhas aqui, que é onde ele costuma dar problema. Veja que ela fica com uma camada texturizada. Como a gente tem somente uma camada, a gente consegue cortar com a tesoura.
Veja que ela fica perfeita, né? Bem flexível. Caso você precise colocar em alguma parte curva, você consegue colar ela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para obter mais informações ou adquirir alguns de nossos produtos, por favor, visite o nosso site www.advancedvacuum.com.br. Obrigado e até o próximo vídeo.